Bom dia, Fáusio. Bem-vindo. Bom dia, Nuno. Obrigadíssimo. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Eu gosto de estar aqui e é um prazer poder termos esta conversa. Sei que sim, e é um enorme privilégio receber-te sempre. Obrigadíssimo. Fáusio, eu aproveito a tua presença em Angola para, enfim, fazer-te aqui algumas perguntas, perguntas que, enfim, fazem todo sentido e que nos ajudam a perceber um pouco mais sobre a economia do nosso país. Portanto, então, começando, eu faria-te já a primeira pergunta, que está relacionada com o seguinte. Portanto, Fáusio, este ano tem sido particularmente difícil para Angola. Como é que tu avalias o desempenho económico do país? É assim, é uma pergunta aparentemente simples, mas pode gerar uma resposta muito complexa. E eu quero usar este momento para, se calhar, partilhar a minha resposta usando alguns indicadores. Os indicadores ajudam-nos, se calhar, a contextualizar a nossa situação. Era bom que nós pudéssemos falar um pouco, talvez, sobre o Produto Interno Bruto, que mede o nível de produção desta economia. O crescimento do PIB em 2023 foi de 1%. Ok? E este ano, no primeiro semestre, a economia angolana cresceu acima de 4%. Então, pelos números do PIB, nota-se claramente uma recuperação do crescimento económico. Certo. Okay? Agora, como é que isso aparentemente contrasta com esta tua afirmação inicial? É um ano difícil e, entretanto, a economia está a crescer a um ritmo acelerado. O que está difícil? Uma contradição. Pois, parece uma contradição. Mas, de facto, se calhar importa referir que este crescimento do PIB tem como principal motor, eu diria, uma recuperação do crescimento da produção de petróleo, do setor petrolífero. No ano passado, em março de 2023, Angola experimentou uma produção abaixo de 1 milhão de barris por dia. Foi uma queda brusca na produção e refletia essencialmente um programa de manutenção num poço de petróleo que causou esta redução da produção. Depois desse episódio de março, a produção petrolífera estabilizou em torno dos 1,1 milhão de barris por dia, entre 1,1 e 1,2. E, obviamente, quando nós comparamos o desempenho do primeiro semestre deste ano com o desempenho do primeiro semestre do ano passado, esse efeito de base é muito pronunciado. Só para ilustrar, no primeiro trimestre de 2024, a produção do setor petrolífero cresceu mais de 7% ao ano. Esse crescimento desacelerou já no segundo trimestre. Para o ano como um todo, a nossa previsão é de um crescimento em torno dos 3,9% da economia petrolífera. Certo. Vimos também que, no segundo trimestre, o setor que mais contribuiu para o crescimento do PIB foi o setor diamantífero. Então, se o PIB está a ser suportado essencialmente por estes dois setores, que é a indústria extrativa, de facto, o PIB sugere que há um progresso na economia, mas a economia enfrenta ainda uma inflação muito alta. Nós temos uma inflação acima de, portanto, 29%. Tivemos alguns meses com uma inflação acima de 30%. E, de facto, mesmo que a economia esteja a crescer, a inflação corrói o poder de compra. Por isso, podemos dizer que é um ano difícil para as famílias, porque grande parte do seu rendimento é corroído pelo efeito da inflação. Para as empresas, porque muitas delas não conseguem ter acesso à moeda externa que precisam para importar matéria-prima, para importar equipamentos. E, obviamente, para o próprio Estado, porque a pressão do serviço de dívida nas contas públicas ainda é elevado. Nós tivemos em 2023 um rácio de serviço de dívida, que é capital mais juros. E isso permite, se calhar, criar algum espaço para crescer, para a economia crescer e algum espaço para o Estado intervir de forma mais positiva na economia. Ok. Posto tudo isto, Fáusio, perspectivas para 2025.
não me parecem as mais animadoras depois de, portanto, enfim, teres dito o que acabaste de dizer. 2025, vistos a incapacidade que as pessoas foram perdendo e continuam a perder, em termos de poder de compra efetivo. Portanto, nota-se. E obviamente que estamos a terminar o corrente ano, portanto, como é que será no próximo ano? As coisas vão se manter? Vai haver melhorias? Portanto, enfim, quais são as perspectivas, uma vez mais? Ok, Nuno, é uma boa questão. Nós queremos perceber quais são as perspectivas, sobretudo porque Angola depende muito ainda do petróleo. E sabemos que o petróleo contribui com cerca de 95% para as exportações do país. Portanto, 95% das exportações de Angola são do setor petrolífero. Petróleo, gás e produtos refinados. E para o próximo ano prevê-se uma desaceleração, ou seja, um preço do petróleo a nível mundial mais baixo. Este ano, a média tem sido em torno dos 81 dólares o barril. Para o próximo ano, é bem provável que o preço do petróleo seja mais baixo. E Angola acaba por ser uma economia que está muito sujeita à volatilidade do preço do petróleo. Esta semana que eu estou em Luanda, várias pessoas me têm perguntado o que é que o governo podia fazer para reduzir esta volatilidade. Obviamente que a diversificação económica é o único caminho sustentável para fazer com que Angola seja menos vulnerável a qualquer flutuação no preço do petróleo. Então, se nós temos esta perspectiva de um preço do petróleo mais baixo para o próximo ano, é de esperar que haja um impacto nas exportações angolanas. Se nós perspectivamos um grande aumento de volume de produção, então, se o preço cai, as exportações podem ser mais baixas do que nós temos este ano, o que significa que provavelmente haveria alguma pressão na receita do Estado. O Estado mantém ainda uma dependência muito forte no setor petrolífero. Nós vimos no orçamento do Estado para o próximo ano que o petróleo o setor petrolífero contribui com cerca de pouco mais de metade para a receita total. Este ano o rácio deverá situar-se em torno dos 60%. 60% da receita do Estado provém do setor petrolífero. No próximo ano, prevê-se que este rácio se fixe em torno dos 55%. 50-55%. O que significa que, potencialmente, vai ser um ano em que a economia cresce a um ritmo mais lento. Porquê? Porque se o PIB, se a produção petrolífera estabiliza em torno dos atuais níveis, então o crescimento do PIB petrolífero vai ser mais lento. Ok? Por um lado. Por outro lado, o orçamento do Estado indica que o Governo quer avançar com a reforma do preço dos combustíveis. Ou seja, prevê-se uma remoção ao longo do próximo ano do subsídio aos combustíveis. Isso significa que haverá alguma pressão para a inflação se manter alta. Ok? Fáusio, ainda sobre este tema dos principais recursos da nossa economia, que são o petróleo e os diamantes, e como tu referiste bem, portanto, a indústria extrativa, ou seja, vai ser um bocado complicado para aquelas economias, como é o caso da nossa economia, a economia angolana, que depende fortemente destes dois recursos naturais, ter um crescimento. Porque, e corrijo-me se estiver errado, pelo menos aquilo que eu vislumbro, em termos globais, é uma diminuição, ou melhor, uma redução do acesso a estes recursos. Portanto, ou seja, fala-se muito da economia verde, deixar de ser uma economia alternativa e passar a ser portanto, uma economia basilar em muitas economias, principalmente nas economias mais desenvolvidas. Portanto, isto vai ser mau, por exemplo, para aqueles países como Angola, que dependem essencialmente destes recursos fósseis. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Fala-se muito... E de alguns anos esta parte fala-se muito na diversificação da economia, mas em termos práticos, o que é que tem que se fazer? Portanto, ou seja, para isso acontecer,
passar a ser uma realidade objetiva, um imperativo categórico. O que é que tem que se fazer para, de facto, nós possamos ter uma economia diversificada e que não dependa essencialmente destes dois recursos? Portanto, qual é o upgrade que nós temos que fazer? Portanto, há aqui uma conjugação de vários fatores, não é? A economia, a política, a sociedade ou o social como um todo. Tem que haver aqui uma conjugação quase que harmoniosa destes fatores, não é? Sim, Nuno, eu penso que tu tocas num assunto extremamente importante e nós temos estado a discutir isto ao longo desta semana. Certo. Que é o tema do investimento e o seu impacto no crescimento económico. Exatamente. Ok? Portanto, o que é que se tem que fazer? Tem que se investir. Investir como? Investir onde? O Governo tem estado a sugerir que o modelo de crescimento desta economia tem que ser um setor privado forte, com o Estado a reduzir o seu papel para meramente um papel regulamentar. Então, um elemento nessa direção será, sem dúvida, algum avanço no programa de privatizações. Temos tido algumas privatizações este ano. Neste momento em que estamos a falar, temos a Bodiva, 30% do capital da Bodiva vai ser privatizado. Já observamos no mês passado a privatização da Empresa Nacional de Seguros. Temos bancos a serem privatizados, temos empresas do setor das telecomunicações. Então, o Estado pretende ser um promotor dessa economia mais diversificada, onde se abre espaço para o setor privado investir e contribuir para o crescimento. Portanto, esse é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com o investimento que o próprio Estado pretende fazer. Quando nós olhamos para o Orçamento Geral do Estado para 2025, a proposta contempla um aumento da despesa de investimento. Em termos nominais, a despesa de investimento aumenta em 72%. É um aumento substancial. Estamos a falar, considerando a nossa previsão cambial, estamos a falar de uma despesa de investimento pouco acima de 6 bilhões de dólares. Muito poucos países nesta região conseguem fazer uma despesa de investimento nessa magnitude. E isto pode ter um impacto positivo na economia. Ok? Sobretudo se ajudar a promover mais diversificação económica. Agora, eu penso que é preciso, ou vai ser preciso, calibrar esta reforma do subsídio aos combustíveis com uma maior despesa social. Há muitos setores que vão se tornar mais vulneráveis e o impacto vai ser, do ponto de vista social, vai ser grande para certas camadas da sociedade. O que significa que devia haver um aumento de transferências para as famílias mais vulneráveis, devia haver alguns programas. Pode ser que esta despesa de investimento do Estado gere algum emprego, se isto resultar em mais obras em construção, infraestrutura. Portanto, há vários setores. Sabemos que nos transportes há uma aposta muito grande no corredor do Lobito, mas também há uma aposta nacional para continuar com um plano de investimento nos municípios. Isso pode gerar emprego local, pode gerar emprego regional, para ajudar a, digamos, reduzir o impacto negativo da reforma dos combustíveis. Portanto, esse é um aspecto. Mas, se calhar, para deixar aqui eu diria algum conforto, seria de esperar que Angola, nos próximos anos, mantenha um ritmo acelerado de reformas. Porque esta economia, durante muitos anos, funcionou com um Estado muito forte. E sabemos que Angola tem uma janela de oportunidade para continuar a explorar o petróleo. Esta janela... Muitos países falam... Em termos de tempo, estamos a falar de quanto tempo? Muitos países falam de atingir emissões líquidas de gases com efeito de estufa zero até 2060. Alguns países têm um objetivo mais ambicioso, 2055. Então, estamos a falar no limite 25, 30, 35 anos. Até que, de facto, haja um consumo muito mais reduzido de petróleo. E Angola ciente disso,
lançou este ano, lançou para discussão pública já o plano diretor do setor de gás natural, onde existem claramente vantagens do ponto de vista de aumentar a produção de gás, gerar mais energia a partir do gás e menos a partir do diesel, que em princípio tem efeitos menos negativos para o ambiente. Existe toda uma economia do gás que pode resultar na produção de fertilizantes e esse é um setor, a agricultura é um setor importante para Angola. O governo tem estado a investir na agricultura e tem estado a incentivar o setor privado a participar cada vez mais. Portanto, parece haver coerência e um conjunto de projetos que, se forem bem-sucedidos, podem ajudar Angola a diversificar um pouco mais a sua economia nos próximos tempos. Agora, o que eu penso que tem que acontecer é que este foco nas reformas tem que ser constante. É isso. Nós ouvimos recentemente em Washington, nas reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI, um comentário do governo de Angola que indicava que possivelmente haveria um programa com o FMI. Esse programa teria a vantagem de ajudar a trazer financiamento para Angola em condições mais acessíveis do que os empréstimos comerciais, mas teria também a vantagem de ajudar a trazer mais apoio técnico para a implementação de um conjunto de reformas. Nós sabemos que o país quer avançar com reformas para estabelecer metas de inflação. Sabemos que do lado fiscal há ainda muitas áreas de reforma para ajudar a tornar a máquina fiscal mais eficiente. Existem vários planos. No mundo perfeito. Não. O próprio Estado definiu certas metas. Nós temos a Estratégia Nacional de Desenvolvimento até 2027, onde o Governo se propõe a atingir um conjunto de objetivos. Sabemos que temos uma visão de mais longo prazo, que é a Angola 2050. Certo. E todos estes programas têm certas metas. Agora, um tema que nós discutimos muito esta semana também foi: é importante que o Estado continue a investir, é importante que o setor privado continue a investir em Angola e esse investimento aumente a capacidade produtiva. Mas, tão importante como o investimento, é importante fortalecer instituições. E este tem sido um tema importante este ano. Em outubro, foi no mês passado, um grupo de 3 economistas ganhou o Prémio Nobel da Economia, sobretudo por defender que as instituições podem ter um papel-chave para sustentar a prosperidade das nações. Exatamente. Eu ia precisamente tocar neste ponto. Como é que, passado décadas e décadas, portanto, ainda estamos a falar sobre o mesmo tema, portanto, inclusive estes três economistas, um grego e 2 britânicos, que trabalham nos Estados Unidos da América, 2 no MIT, um turco, exatamente, um turco e 2 britânicos, todos eles nos Estados Unidos da América, não podia deixar de ser de outra forma, portanto, diga-se o que disser. E continuamos precisamente a falar sobre isto, ou seja, é ponto assente, não é? Quer dizer, até um leigo, pelo menos, dotado de algum bom senso, poderá chegar a esta conclusão, não é? Para qualquer país prosperar, para qualquer economia prosperar, as instituições têm que ser sólidas, têm que ser transparentes, têm que ser fortes. Pois, é assim, se calhar importava perceber o que é que nós queremos dizer com prosperidade, porque quando nós falamos de economia, nós falamos de crescimento económico, mas tem havido alguns outros indicadores que têm que ser considerados para se entender o que é prosperidade. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, se calhar é um bom indicador para perceber quais são as economias prósperas e quais são as economias que estão ainda ficaram para trás, digamos. E ali, este índice mede não só o produto interno bruto ou o rendimento dos países, mas mede também o acesso à educação, o nível de escolaridade, o acesso à saúde e o nível de infraestruturas que os países oferecem.
E, claramente, países com um maior índice de desenvolvimento humano são países que têm instituições mais robustas. E quando falamos de instituições, estamos a falar de quê? Estamos a falar essencialmente de regras. Por exemplo, se eu sou um investidor, eu quero saber que instituições é que existem para que eu sinta que o meu investimento está protegido. Quais são os direitos de propriedade? Exatamente. Como é que são geridos os direitos de propriedade? Portanto, como é que opera a concorrência? Como é que opera o sistema legal? Será que se houver uma disputa comercial, eu vou ser protegido? Os interesses, estou salvaguardado. O meu negócio vai ser protegido? O meu investimento vai ser protegido? Portanto, estas são as instituições que geram, por um lado, conforto, segurança, proteção. Por outro lado, um aspecto importante da humanidade é liberdade. Exatamente. As pessoas querem se sentir livres e seguras, em qualquer lugar. E algumas economias avançaram muito mais nessas instituições que garantem segurança e liberdade para os seus cidadãos. E o que estes economistas concluem é que, de facto, as economias com instituições mais robustas geram mais prosperidade. Não é por acaso que acabam por ter um PIB per capita mais alto. Exatamente. Não é por acaso que têm um crescimento económico mais robusto e apresentam, mesmo que ainda persistam desigualdades sociais, mas a garantia dos níveis básicos de saúde, educação, infraestrutura, estão de praticamente garantidos. Básico, estão garantidos. Então, estes economistas conseguiram, se calhar, ajudar a reduzir aquele mito de que se o país foi colonizado, não tem hipótese de progredir e de atingir prosperidade. Não, é como se fosse uma fatalidade. Pois, está condenado a insucesso. Pois, se houver nada mais errado. Se houver políticas corretas, se houver fortalecimento das instituições, todo este esforço de melhorar a economia por via das instituições, acompanhado por investimento, por apoio ao setor privado, isto gera prosperidade. Exato. E se calhar é por isso que este tipo de trabalhos têm sido premiados. Porque são trabalhos que olham para uma componente mais humana, não é? Para além do óbvio, olham para a componente mais humana, certo. Olham para a situação da desigualdade. As sociedades onde as desigualdades sociais são mais reduzidas tendem a ser mais prósperas. A pobreza tende a ser diluída com o tempo. Exatamente. E nós, obviamente, que Angola é um país que tem níveis de pobreza muito, muito elevados. Vamos perceber agora com dados estatísticos mais atualizados como é que Angola tem evoluído, mas perto de metade da população angolana vive na pobreza. E as desigualdades sociais são muito, muito, muito grandes. De modo que existe eu diria que a teoria económica está inundada de casos de sucesso e de casos de falha. E muitos instrumentos foram testados o suficiente para os governos perceberem que sem reformas não se consegue chegar a lado nenhum, sem investimento nas pessoas vai ser muito difícil atingir objetivos de desenvolvimento e sem um setor privado vibrante é difícil transformar a economia. É difícil produzir um crescimento que gere menos dependência na indústria extrativa. Certo. Então, Nuno, eu sei que há muitos assuntos para discutir. Sim, se calhar vamos ter que fazer uma conversa uma próxima. Fáuzio, eu não tenho palavras para agradecer-te, exprimir o meu, de facto, são autênticas lições sempre que eu estou contigo e acredito que é comum praticamente a todas as pessoas que interagem contigo. Recebemos verdadeiras lições
mais do que lições de economia, de humanismo. Eu acho que é muito importante e um sinal claro é a atribuição do Prémio Nobel a estes três indivíduos, três economistas, que procuram ou têm procurado, na minha opinião, e corrige-me se estiver errado, assim como tu, humanizar, não é? A economia, porque por norma desconstruir, não é? Todos aqueles, as equações, as percentagens, isto é tudo muito complicado para as pessoas, não é? O que as pessoas querem de facto como é que isto se traduz em termos práticos numa melhoria de vida, portanto, das pessoas, não é? E eu acho que é cada vez mais importante isto, trazer a economia para as pessoas, mas numa vertente mais humanizada, mais humanista, portanto, desmistificar aqui uma série de conceitos. E tu consegues fazê-lo como ninguém. Portanto, e isso é fantástico. Portanto, então, eu, em meu nome e em nome do Standard Bank de Angola, uma vez mais gostaria de te agradecer e desejar-te muitas felicidades, muito sucesso, não é? Para a tua vida profissional, que é fantástica, e também, obviamente, para a tua vida pessoal. Obrigado, Nuno. Olha, é sempre um prazer estar aqui em Angola. Sou sempre bem tratado. Ainda bem. E olha, fiz muitos amigos, tenho feito muitos amigos ao longo destes anos. Obviamente que o trabalho destes economistas é muito difícil, porque a matemática explica algumas variáveis, ok? Certo. A matemática explica qual é o impacto do investimento no PIB, qual é o impacto do consumo no PIB, mas depois existe um delta no modelo, e esse delta representa todos os outros fatores que não estão explícitos no modelo. E se calhar, quando estes economistas falam de instituições, falam de algo que de facto, e eles conseguem provar, que de facto tem impacto no crescimento económico, mas que nem sempre se consegue matematicamente colocar isso nos modelos. Obviamente que hoje os modelos são cada vez mais robustos e existe um trabalho, inclusive, quantitativo para mostrar o poder das instituições ao longo do tempo, o poder da evolução das instituições. Matematicamente pode-se fazer isso, mas é uma matemática que procura harmonizar o comportamento, portanto, o comportamento da economia, considerando que o principal agente são as pessoas. Exatamente. E as pessoas, sendo humanas, têm liberdade, têm gostos, têm preferências. Exatamente. E tudo isto tem que ser captado para explicar alguns fenómenos sociais e económicos. Por isso é que dizemos que a economia, tanto como é uma ciência, também é uma arte. Exato. Obrigado. É isso, é que agradeço. Fales uma vez mais. Um prazer. Obrigado. Felicidade.